exaltamos, Senhor, o teu nome e agradecemos por ti. Agradecemos pela tua presença e pela oportunidade que temos de estarmos aqui reunidos. A cada coração, a cada vida, a cada família aqui representada, Pai. Nós colocamos a ti a nossa maior e profunda expressão. Alcança, Senhor, as nossas mentes e prepara-nos, Pai, para esse tempo. Porque mais do que adorar, nós queremos também aprender contigo. Aprender e entender aquilo que nasce do teu coração, aquilo que vem do teu coração. Ajuda-nos. Nos orienta. Faz, Pai, com que essa possibilidade de acesso à sua mensagem, à sua palavra, que sejam cada revelação, todas elas profundas em nós, acessando, Senhor, essa preciosidade, nós possamos tornar realidade no nosso cotidiano. Por isso, continua falando conosco. Continua, Senhor, nos ajudando, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Te exaltamos, Deus. Te exaltamos, Pai. Glória a Deus, glória a Deus. Graça, paz e bem da parte do Senhor Jesus Cristo a todos e todas, a você que está em casa nos assistindo, a você que está aqui perto. Como eu disse no domingo, como é bom sentir o cheiro de vocês, como é bom estar perto, como é bom poder louvar ao Senhor. Eu queria que você que está em casa compartilhasse essa mensagem com seus amigos e seus familiares, porque é a partir dessa dimensão que nós conseguimos alcançar outras pessoas, mesmo até você que está aqui, né? Quando eu chego em casa, pega o link lá e manda para as pessoas, né? Nós estamos também nessas plataformas como o YouTube e o Spotify, levando a mensagem para todos e todas. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Juízes, no capítulo 6, no versículo 12. Juízes 6, nós vamos ler a partir do versículo 12. Vamos ler 3 versículos. Em Juízes 6, verso 12 diz assim: Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Versículo 13: Ah, Senhor, disse Gideão, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: Não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: Com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está enviando? Não sou eu quem está o enviando? Até aí. Pai, nós te louvamos, agradecemos, Pai, por esse tempo. E como oramos, que o Senhor continue falando aos nossos corações, que nós possamos sair daqui diferentes de como entramos. Que o Senhor nos use no ouvir e no falar. Esse é o nosso pedido com agradecimento em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.
Bom, dia a dia nós vamos reescrevendo a nossa história, né? Nós estamos a cada dia construindo essa nossa biografia, a forma como nós vamos escrevendo a nossa história, vamos deixando também um legado, vamos deixando essa informação para os nossos filhos, para os nossos netos, né? E há muitos desafios a, em primeiro momento, perceber qual é a nossa história, ou qual história nós estamos escrevendo, que tipo de biografia as pessoas estão lendo a respeito de nós, qual é a nossa missão, o que nós temos como sonhos e projetos e o que está aplicado e o que está na gaveta, né? São muitas perguntas e também muitos desafios, porque isso faz com que nós tenhamos que perceber que é exigido de nós um movimento na história, né? Nós não nascemos para ficarmos parados, não somos pedras, nós somos seres humanos em movimento. E esse movimento compete, né, a cada um de nós a possibilidade de toque, de correr, né, de abraçar, de falar, às vezes até de gritar. Mas isso faz parte da nossa vida e da possibilidade que são criadas no nosso cotidiano. E existem histórias, ou melhor, existem pessoas que optaram por fazer na sua biografia uma história boa. E existem pessoas que optaram por fazer uma história com uma certa beleza. Isso exige um certo esforço e, às vezes, uma certa entrega. Como aconteceu, por exemplo, com o personagem mais conhecido por nós como Nelson Mandela, que foi uma pessoa que dedicou a sua vida, né, na luta contra o apartheid, a luta contra o preconceito, a luta racial. Essa entrega exigiu dele um esforço que quase tomou a sua própria vida. E há quem diga que pode até pensar, mas o Nelson Mandela fez algumas coisas erradas. Mas o que é que ficou como marca na sua história? O que é que ficou como marca qual é o legado que ele deixou na história? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu e você, nós temos a possibilidade de falhar, temos a possibilidade do erro, mas também trazemos dentro desse percurso a possibilidade dos acertos, a possibilidade de fato construir uma história e deixar um legado bom. Mas não estou dizendo um legado bom para a humanidade. Você não precisa também se colocar nessa responsabilidade de falar com o mundo. Ainda que, se o Senhor te levantar para isso, que Deus te abençoe para isso. Mas existem outros mundos, pequenos mundos, que acontecem dentro da nossa casa, no nosso lar, com a nossa família, com as pessoas que nós convivemos, ou que nós temos esse contato íntimo, né? Se estamos numa nova geração em que as pessoas estão distantes uma das outras, ainda distantes, mergulhamos num processo de intimidade profunda. E é nesse processo de intimidade, de contato, que são construídos os afetos. E é a partir disso que nós vamos transcendendo a partir do cuidado, do ensino, da proteção. Há uma história da Madre Teresa de Calcutá, que deixou, no momento da vida dela, o lugar onde ela estava, o país que ela estava, e foi até a Índia. E lá ela foi cuidar de pessoas leprosas. E ela dedicou um bom tempo da sua vida nesse leprosário. Houve um dia que um dos mantenedores da obra foi fazer uma visita a ela lá na Índia. E a Índia, exatamente no momento, no lugar onde ela estava, era um local extremamente insalubre, de muitas dificuldades. Imagina, além de passar por todo aquele cenário ruim e decadente, você ainda tem pessoas com lepra, que estão recebendo cuidados. Então, quando esse mantenedor, esse patrocinador, né, do projeto chegou lá e foi conhecer, ele se emocionou. E aí ele falou para a Madre,
eu não faria isso que você está fazendo por dinheiro algum no mundo. E sabe o que ela respondeu? Eu também não. Existem trabalhos, existem ações que fazemos que não são por dinheiro. É por amor. E só é possível fazer certas coisas por amor se nós, em algum momento, fomos de fato impactados por um amor maior. Não é possível amar alguém se nós não conseguimos atingir a consciência ou o entendimento. Na verdade, isso na plenitude a gente não vai conseguir de fato compreender o amor de Deus, mas se nós conseguimos nos influenciar por esse tamanho amor, coisas grandiosas nós faremos. Então, qual é o momento da nossa vida? Quais são as histórias que nós estamos construindo? E dentro dessa história, dentro dessa biografia, qual é a marca que age a partir do amor de Deus? Qual seria o tema, o texto, o título, a foto da capa do seu livro? Isso corresponde muito ao que, de fato, você vai se entregar, você vai se doar. O que é que está movimentando o seu coração? Porque se nós passamos por tempos difíceis, tivemos máculas, nos machucamos, nos ferimos, passamos por tempos turbulentos, a marca da nossa vida não deve ser, ou não deveria ser, a dor. E com certeza você já deve ter conversado com alguma pessoa que ela só fala da sua dor, só fala do seu sofrimento, fala do seu lamento, uma pessoa que está em constante reclamação do seu sofrimento. Embora seja genuína a reclamação, essa não deveria ser a marca da nossa existência. Ainda que estejamos numa constante luta, e estamos, a marca da nossa existência deveria ser a luta, o resgate, a busca. Não só da nossa vida, mas daqueles, dos nossos pares, daqueles que estão conosco, que caminham ao nosso lado. Então, o que será que você faz ou que você pode fazer que o dinheiro não pode pagar? O que será que você faz e que você pode fazer que pode impactar o mundo sem precisar de R$1? Eu tenho vários exemplos, mas eu queria que você construísse o seu. Porque, por exemplo, as crianças, elas são uma responsabilidade nossa. Ah, mas eu não sou pai, eu não sou mãe. Eu estou dizendo às crianças, não estou dizendo da sua responsabilidade ou como pai ou como mãe, eu estou dizendo como ser humano. Nós temos uma responsabilidade de levar uma mensagem transformadora para essa nova geração. Ou nós vamos só ficar reclamando da nossa geração que deu ruim em muitas coisas. Mas vamos olhar com maior sensibilidade, porque se nós não conseguirmos, de fato, construir a beleza no tempo presente, vamos fazer com que o futuro possa nos responder a algo novo e algo transformador. Por isso, qual é o seu mundo? Qual é a sua história? O que é que você está provocando nas pessoas? Qual é o impacto da sua presença no meio da tua casa, junto com a sua família? Quem é você? Como é que você responde para as pessoas a respeito da vida? O que é que você responde sobre a vida para essas crianças? O que é que você tem ensinado? Vou parar de fazer pergunta porque parece aula de filosofia, né? Vamos para o texto. Gideão, ele está vivendo um momento na história que Israel não tinha reis, ela era organizada pelos juízes, e esses juízes eram líderes, né? Deus levantava líderes em diversas comunidades de Israel para apoiá-los, ajudá-los,
trazer para cada um deles o direcionamento daquilo que deveria ser feito ou não. E ele, Gideão, era um juiz. E um juiz que tem como marca na sua história alguém que libertou os israelitas das garras de opressão de Midian. Os midianitas, eles oprimiam o povo de Israel naquele tempo, e a opressão que eles recebiam era por conta do saque que eles faziam das colheitas do povo de Israel, e o saque que era feito também com o gado, os animais. Então, tudo que eles produziam eram saqueados pelos midianitas. E esse povo, antes ainda do processo de libertação, estava num momento de refúgio, estava escondido, estava com medo, estavam todos eles com aquele sentimento de perdição. Estamos perdidos. Não conseguimos mais nos proteger. E como lemos na fala do próprio Gideão, parece que eles entendiam que Deus estava distante. Deus não estava aos seus cuidados. Pelo menos essa era a sensação que eles tinham, porque isso acontece com a gente. Quando a gente está sofrendo muito, passando por dificuldades e problemas, a primeira coisa que vem na nossa consciência é que Deus não está perto, que Deus não está nos ajudando, ou que algo que eu fiz fez com que Deus se afastasse e é por isso que eu estou pagando essas penitências. Mas essa é uma leitura equivocada a respeito de Deus. Porque Ele nunca se apresentou diante de nós como um Deus que nos pune. Nunca se apresentou diante de nós como um Deus que nos amaldiçoa, independente das situações que fazemos. Ah, Rafa, mas eu sou um pecador e estou pagando pelo meu pecado. Sim, mas é uma responsabilidade sua por conta das suas ações. Deus não tem nada a ver com isso. Porque Deus continua se apresentando diante de nós como um Deus de amor. Um Deus que abraça a mim, abraça o mundo com amor. E quer trazer a cada um de nós o cuidado excelente do qual nós precisamos. Então, essa percepção de Gideão e do povo, no sentido de se refugiar, de ficar com medo do seu inimigo e se sentir sozinho, era só uma percepção da dor que eles sentiam, ou do medo, ou da fragilidade que eles mesmos construíram por conta do cenário que era decadente. Por isso nós precisamos tirar de dentro de nós, ou da nossa consciência, essa capacidade de discernir que existe uma presença real no nosso cotidiano que pode transcender qualquer dia mau, que pode transcender qualquer nuvem carregada. E essa presença é o Senhor, nosso Deus que se apresentou como Pai, que cuida de cada um de nós, que entregou Jesus para compreendermos o que é de fato um modelo de filho, o que é ser filho, e que não nos desampara, não nos deixa sozinho, porque também nos deixou o seu Espírito Santo. Ou seja, nos momentos que você se sentiu sozinho, Deus estava lá. No momento em que você achou que ninguém estava preocupado com você, que ninguém estava entendendo você, ninguém estava compreendendo os seus sonhos, os seus projetos, a sua vontade, os seus anseios, saiba que Deus estava lá. A única coisa é que você não se dirigiu a Ele, mas Ele discerniu, Ele sabe o que você precisa, sabe os seus sonhos, sabe quais são as suas vontades. E se Ele é amor, Ele quer organizar essas coisas para que a melhor dessas ideias e dessas vontades seja extraída, para que de fato nós possamos viver. Deus vai ao encontro de Gideão no versículo 12. No versículo 12 diz: então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor é contigo, homem valente. E eu repito, o Senhor é contigo, mulher valente. O Senhor é contigo. Há pelo menos 3 percepções que eu quero compartilhar com você dentro dessa presença, desse contato de Deus com Gideão. A primeira é que no meio do caos, Deus vem ao nosso encontro. No meio da penumbra,
dos tempos sombrios, Deus vem ao nosso encontro. E nós precisamos saber disso. Nós precisamos saber que Deus está perto. Ainda que você não consiga discernir a sua presença, Ele está perto. E sabe por que a gente não consegue discernir a presença de Deus? Porque existem ruídos, barulhos, que roubam a nossa sensibilidade. Por isso que eu usei o termo penumbra, né? Que é como se fosse uma nuvem que não nos dá a possibilidade de perceber que existe alguém nesse local. É como se entrasse aqui uma grande neblina e eu não conseguisse mais vê-los. Desespero, desemprego, sofrimento, gritaria, discussões familiares, no relacionamento, discussões com os filhos, a falta de dinheiro, de possibilidades, ruídos, penumbra. Tira a nossa sensibilidade. Mas Deus vai ao nosso encontro no meio do caos. Qual é o caos que você tem vivido? Deus está lá. Eu estou no meio do furacão. Deus está com você no meio do furacão. Creia. Tenha fé. Fortaleça o seu coração e abra, essa possibilidade de percepção. Segundo ponto é que Ele também vem para nos dar ânimo. Porque não adianta a gente só saber que Ele está perto. Mas é importante saber que Ele vem para nos dar ânimo e assim como Ele faz, o Senhor é contigo, homem valente, para Gideão, Ele fala com cada um de nós nessa mesma didática, dizendo para cada um qual é o nosso potencial. Deus sabe qual é o seu potencial. Talvez você deve ter pensado assim, eu não sei o meu potencial, Deus sabe. O que falta talvez é uma conversa franca com Ele. Um alinhamento de relacionamento para que Ele possa mostrar para você quais são as habilidades e as possibilidades que Ele tem. Entender qual é o sonho de Deus para cada um de nós. Porque nós temos muitos sonhos, mas nossos sonhos podem ser misturados, embaralhados por tantas situações que às vezes elas não se conectam com aquilo que realmente Deus desejou para cada um de nós. Então a gente precisa mesmo sair dessa condição, dessa penumbra, desse lugar difícil, desse lugar sombrio, para nos conectar com Deus e nesse relacionamento perceber qual é o nosso potencial, porque Ele nos possibilitou para a vida, Ele nos possibilitou para o amor, Ele nos possibilitou para o resgate, Ele nos possibilitou para ser uma humanidade melhor. Chega de esconderijo, chega de medo, chega de lamentos, e saiba que você tem possibilidade sim de enfrentar as mais difíceis adversidades da vida, porque existe um ajudador, alguém maior que está ao nosso lado e que pode abrir caminhos, um agente facilitador, é Deus para cada um de nós. Chega de dar atenção para aquelas coisas que não valem a pena. E eu estou pensando muito aqui porque eu vou ter que usar essa frase. Assuma o risco de viver. Assuma o risco de viver. Porque viver é muito perigoso. Mas nós não somos, e repito, não somos chamados para ficarmos todos trancafiados. Nós temos uma porta aberta, cheia de possibilidades. Por isso, Deus nos chama para sair para fora, para viver. E nós, ainda que ficamos tanto tempo fechados, saindo de um processo pandêmico, nos fechamos nos nossos lares, nos fechamos na nossa existência também. Encerramos um ciclo de liberdade que tínhamos e às vezes até estamos adaptados a um lugar meio que de prisão.
E Deus está falando, saia dessa prisão. Você não foi chamado para viver num lugar de refúgio. E Ele quer nos dar essa liberdade. O que Deus faz para Gideão é tirá-lo desse lugar de apatia. Apatia é essa falta de motivação que a gente sente, sabe? Aquele desejo, quer dizer, quando a gente não tem desejo de fazer nada, não tem desejo de agir, de se movimentar, é a falta de vigor no espírito e falta de vigor físico também, né? Tem dias que a gente não quer sair da cama. E aí é porque a mente da gente está machucada ou porque o corpo também está cansado, sofrido. Então essa perda, né, de entusiasmo, ela precisa ser resgatada. Porque é o que Deus vai fazendo, essa terapia, né, com Gideão, e que quer compartilhar com cada um de nós nesse dia, nesse tempo. Ainda que estejamos no meio de tantas dificuldades, há muitas exigências. Ainda nos falta o desejo do abraço, do beijo, né? Do sorriso, como a Fernanda disse. A vontade de ver um sorriso de cada um de vocês. Ela é grande. Mas enquanto isso não acontece, quais são as nossas responsabilidades para abrir esse campo? Alguém ficou assustado dizendo, olha, se você é contra a vacina, você não é bem-vindo. Eu disse isso no domingo passado. Essas frases assustam. Mas por quê? Porque uma pessoa que não tem responsabilidade com a sua vida e com a vida do próximo, não está preparada para um movimento de amor, de cuidado e de afeto. Porque nós estamos fazendo um movimento de responsabilidade e de resgate para que nós possamos de fato conduzir a nossa vida avante. Gideão é como eu, como você. Gideão é como nós. Que diante de uma batalha, às vezes sente vontade de desistir. Às vezes sente vontade de não continuar. E nós sabemos que desistir da vida não é uma opção. É um erro. Desistir da vida não é uma opção. Nós não deveríamos nem considerar essa palavra. Nós não deveríamos nem considerar esse desejo. Nós não poderíamos nem alimentar essa vontade de desistir da vida. Por isso a nossa luta é em favor da vida. É de continuar existindo. Porque Deus nos confiou a possibilidade do amor. Se a gente começar a pensar sobre o que nós estamos lendo nos jornais, o que nós estamos vendo na TV em geral, as informações, a mídia em geral, as más notícias que recebemos dos nossos governantes, quando nós mergulhamos a esse rio de notícias ruins, nós nos perdemos também e achamos que o mundo não tem solução, mas está aí a solução, você. Sou eu e é você. Por isso eu quero convidá-los, né, para redesenhar a vida. Quero convidá-los para um momento de mudança, um momento de transformação que acontece aqui dentro e que vai implodindo para fora, que vai tocando as pessoas e influenciando as pessoas para a vida, especialmente aquelas que estão no nosso seio familiar, as pessoas que convivem conosco, que estão perto, porque é esse impacto que nós precisamos fazer. Antes de mudar o mundo, a gente precisa mudar o ambiente da nossa casa. Antes de mudar o ambiente da nossa casa, a gente precisa mudar o ambiente da nossa memória, das nossas emoções. Qual foi a mentira que você contou para você mesmo? Ela precisa ser desmascarada. Por isso, use a força que você tem, né? Olha que extraordinário, versículo 14, porque Gideão, quando ele fala, ele reclama para Deus, dizendo, uau, como assim? Onde o Senhor estava? Quando, né, cadê o Deus que de fato cuidava, cadê o Deus que cuida de nós, como cuidava dos meus pais? Essa é a queixa dele.
Só que no verso 14, o Senhor se volta a ele e diz assim: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Gideão disse: cadê o Deus que libertou os meus pais das garras do Egito? Por que eles não estão agindo agora? E esse é um tipo de oração muito comum no meio do caos. Onde está o Senhor para nos ajudar no meio desse caos? E a gente acha que Deus vai lançar uma coluna de fogo para resolver o problema. A gente acha que Ele vai vir, né, com a sua cavalaria, com o seu exército e acabar com toda a situação caótica e deixar a gente numa boa. Mas e a nossa responsabilidade? Olha a didática na fala. Com a força que você tem, vá libertar. Deus está dizendo para mim e para você: com a força que você tem, levante-se e vá em frente. Arregace as mangas. Se coloque em posição. Midian, os midianitas estão vindo. Os seus inimigos estão vindo. Se coloque em posição. Ou você está esperando o quê? Cair do céu? A sua resposta? Se Deus tivesse que dar tudo para nós de mão beijada, o que valeria para nós, do que valeria a nós a vida? E o movimento, o pulso. Por isso nós precisamos agir para continuar. Uma casa de oração como essa só continuou porque pessoas agiram. Se movimentaram, se colocaram à disposição para fazer. Quando a gente não tinha força, a gente lutava e corria atrás de um amigo, de alguém que podia nos apoiar. Tem um amigo maior aqui no auditório, o síndico, o seu Antônio. Tinha momentos que eu falava: poxa, e agora? O que vai acontecer? E aí chama o síndico. E aí vinha o meu pai com todo o coração, com toda a dedicação para arrumar uma lâmpada, para colocar uma situação no lugar, ou às vezes para trazer uma palavra de ânimo. A gente precisa disso. Ser um sinal do reino de Deus no ambiente em que nós estamos vivendo, ainda que seja um ambiente caótico. E se posicionar entendendo que nós temos, sim, uma força de Deus, que foi atribuída em nós por Deus, e que nos inspira a se levantar para o novo. Para o novo. Chega de se esconder, chega de fugir das situações, das lutas, e entenda que existe um trabalho a se fazer. A nossa família, as nossas relações, o nosso casamento, com os nossos filhos, os contatos e as responsabilidades que nos competem, elas exigem de nós uma posição. E muitas vezes uma conversa franca, de respeito, de cuidado, de abraço, de acolhimento. Por isso, eu acredito, de fato, nas competências que Deus tem colocado para cada um de nós, que precisam ser levadas adiante. E ela começa no amor. Ela começa no resgate dos afetos em nossas relações. Ela começa no respeito. No respeito que acontece de dentro para fora. A gente se respeita para poder se respeitar. Se você tem dificuldade de respeitar o próximo, eu te dou o diagnóstico. Você não tem se respeitado. Onde é que você tem se ferido, se machucado? Quais são os seus vícios? Tudo isso precisa ser resgatado, compreendido, para que isso não espirre nas pessoas que estão à sua volta. Então, esse processo de reconstrução, né, é o caminho. E eu quero estender a mão
para ser um agente ajudador nesse processo. É só você ter a coragem de pedir ajuda, porque nós vamos caminhar juntos. Porque eu sou bem corajoso, eu preciso de ajuda, mas também quero estender as mãos para poder ajudá-los. Que Deus nos abençoe. Eu quero orar com você mais uma vez. Quero orar para te encorajar. Quero orar com você aqui e com você que está em casa. Feche os seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, encontre, Senhor, os corações e toque nessa noite com uma forma nova. Toque o Senhor com o seu abraço e faça o Senhor perceber a sua presença. Toque o Senhor com o teu olhar e faça o Senhor perceber a sua sabedoria, os seus ensinamentos. Faça, Senhor, com que cada mulher, cada homem, jovem, criança, saia daqui de forma impactada pelo teu amor e que eles possam fazer com que tudo aquilo que nos influencia dos céus seja realidade no nosso cotidiano de fé, em nome de Jesus. Esse é o nosso pedido, essa é a nossa fé. Ajuda-nos, Pai, para que nós possamos ter uma semana de paz e bem contigo. Levante suas mãos aos céus, que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e a manifestação do Consolador, o Espírito Santo, esteja sobre a vida de cada um de vós. Sejam abençoados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com todas as sortes de bênçãos espirituais. Que você saia daqui com um coração novo, com uma história ressignificada, compreendendo que existe uma marca de Deus em você e que precisa ser expressa nos mundos possíveis onde você transita. Que Deus nos abençoe. Até domingo, se Deus quiser. Para quem está online, na tela você tem o QR Code. Aqui, quem está presente, você tem o envelope para poder contribuir, fazer as suas contribuições financeiras. É uma forma para a casa continuar aberta e nós conseguimos pagar as nossas contas. Seja generoso e receba o meu abraço com extremo carinho. Tchau, tchau. Deus abençoe.